pessoal, eu sou Gerson Borini, editor de testes do Auto Entusiastas. Hoje nós viemos conhecer o Chevrolet Tracker na versão RS. A grande vantagem desse veículo aqui é que ele tem um motor 1,2 litros turbo carregado. Mas a GM deu aquela decorada no veículo com essa marca RS, que não é um esportivo, é só alguns detalhes esportivando um pouco o carro. Nesse caso aqui, ele está apenas R$ 2.900 abaixo da versão Premier, né? E tem uma série de conteúdos que encaixa esse veículo entre um LT, seria, vamos falar assim, um LT com conteúdo de LTZ e algumas coisas que só aparecem no Premier. O preço dele é R$ 159.750, mas o que a gente vê é que tem alguns detalhes cromados que foram substituídos por preto brilhante. O friso dos vidros, o espelho retrovisor também está pintado em preto, a grade ficou totalmente em preto brilhante, a parte de iluminação, tanto frontal quanto lanternas traseiras, é totalmente em LED. E além disso, ela tem o teto solar panorâmico, que só é disponível também na versão Premier. Nessa versão RS está sendo oferecida em 4 cores. Esse vermelho, que é a cor de lançamento, tem um preto, o branco e um cinza. Em termos de dimensões, o carro basicamente é o mesmo, né? Com entre-eixo de 2.570, comprimento total de 4.270. Aqui no teto praticamente não muda das outras versões, a barra longitudinal, esse defletor com esses apêndices aqui também, logotipo traseiro preto, o símbolo RS, nomenclatura também foi colocada em preto, porém o turbo continuou cromado, ficou uma estética duvidosa. Essa outra peça aqui também foi pintada de preto brilhante, são 393 litros de capacidade de carga, o step é do tipo mini e aquele recurso que é essa tampa, ela pode ficar em 2 posições, um pouco mais alta ou então numa posição mais inferior, dando um maior volume de carga. Na mesma linha de substituir os cromados por preto brilhante, a roda segue essa tendência, aro 17 com pneu 215/55/17, freio dianteiro com disco ventilado e pinça do tipo deslizante e na traseira utiliza freio a tambor. Para esse tamanho de carro, para essa velocidade máxima e peso, está bem balanceado esse tipo de freio. A motorização, aquilo que eu comentei, é o motor 1,2 litros turbo carregado, tricilindros, é o mesmo que utiliza hoje somente na versão Premier do Tracker e agora também na nova Montana. Ele entrega 132 cavalos com gasolina, 133 com álcool. O torque máximo é de 19,4 kgfm com gasolina e 21,4 com álcool. É um motor bem moderno, o bloco, cabeçote, cárter, tudo em alumínio, é um coxim hidráulico que melhora a transmissão da vibração do motor 3 cilindros para dentro da carroceria, ou seja, elimina uma boa parte dessa vibração. Esse motor de 1,2 litros ele é um pouquinho mais áspero do que o motor 1 litro que equipa o Onix ou as outras versões do Tracker. Mas ele é moderno, ele tem duplo comando de válvulas aqui no cabeçote, com variação de fase na admissão e no escapamento, são 4 válvulas por cilindro. Ele ainda utiliza a parte de sistema de injeção nos dutos, ou seja, a GM ainda não viu necessidade de fazer injeção direta para atender os requisitos de emissões que esse carro precisa cumprir. Aqui atrás está a parte do turbo compressor, a descida do cano de escape já desce junto à carroceria e vai para trás, não tem que dar aquela passada por baixo do motor. Sistema de admissão, ele tem um interresfriador que está posicionado aqui junto ao pacote de radiador e condensador. Vindo de São Paulo para Campinas, com gasolina, ele fez 16 km por litro, né? E além disso, o desempenho também é bom. Ele faz 0 a 100 em 9,4 segundos, ou seja,
Para um SUV compacto, que não tem pretensões totalmente esportivas, é um valor bom também, né? Algumas soluções de engenharia a mais que a gente enxerga dando uma olhada em volta do carro, né? A gente vê aqui, nessa cavidade entre o paralama e a carroceria aqui junto à coluna da porta, a gente vê dos dois lados uma espuma expansível ali. Isso aí é para evitar que o ruído do motor penetre para dentro da carroceria através dessa cavidade. Então, com isso, melhora o conforto acústico do veículo, além dessa manta também aqui no capô. Bom, naquela avaliação da parte traseira, interior do veículo, a gente já vê que essa porta ela é fabricada em duas partes, né? Você vê que aqui existe uma solda onde você tem o quadro da janela versus a porta. Isso é uma questão de custo de fabricação, ferramental mais barato, tem uma série de vantagens de fazer dessa maneira e algumas desvantagens na parte de dimensional principalmente. Bom, a parte de vedação, ela é muito boa para vedação de vento, vedação de impureza. Você vê que aqui também na curvatura da caixa de roda também tem uma vedação adicional que mantém essa parte um pouco mais limpa. Eu tenho 1,81 m de altura e a entrada aqui nesse veículo é tranquila, passa fácil a cabeça por aqui. O banco dianteiro está ajustado para a minha posição de dirigir e a gente vê que tem bom espaço para as pernas, bom espaço para os pés também. Se pelo lado de fora escureceram bastante o veículo, por dentro não poderia ser diferente. Todo o revestimento dos bancos nesse tecido que imita couro, nessa versão RS apareceu essas costuras duplas com linha vermelha, que dá também um contraste. Teto solar panorâmico clareia bem o interior. O forro do teto e das colunas é todo um revestimento com cor clara que aumenta ainda mais essa sensação de espaço interno. Tomadas de USB na traseira, porém não tem uma saída de ar climatizado para trás. Faltou também um descansa-braço central. Com isso, a conformação aqui do assento permite acomodar 3 pessoas. O túnel não é muito pronunciado, são 2 fixações Isofix para assento infantil. De espaço, ele está bem servido. Bom, pessoal, agora conhecendo a parte frontal, a gente vê a chave é presencial. A GM colocou um slot aqui entre os 2 porta-garrafas para acomodar essa chave, que eu acho que é interessante. Para o celular, a gente tem também um local para colocar, porém nessa versão não conta com o carregador por indução de celular. O pareamento de Apple CarPlay e Android Auto é feito sem fio, tanto que eu estou aqui dentro do carro e eu já posso acessar aqui a minha tela do Apple CarPlay, fazer todas as minhas configurações que eu gosto aqui. Ele tem também nessa central multimídia, que é a última versão da GM, o roteador de Wi-Fi. Então você pode conectar seus aparelhos através desse sistema, que, como eu já falei, é um Wi-Fi muito mais potente do que usar somente a antena do rádio. E tem também o serviço OnStar. O volante é multifuncional, com aquela regulagem tanto de distância quanto de altura, que facilita um pouco achar a melhor posição para dirigir. O ajuste do banco é todo em modo manual, também tem ajuste de altura. Visibilidade dos instrumentos é muito boa, acesso aos controles também é bom. O sistema de ar-condicionado é de uma zona apenas e é do sistema convencional. O fluxo de ar é bom, ele mantém o carro numa temperatura agradável e toda a parte de controle de velocidade de cruzeiro está aqui do lado esquerdo, né? Além da velocidade de cruzeiro, tem também nos retrovisores o auxílio, né, a ajuda do ponto cego. Pelo lado direito do volante, a gente comanda a parte do sistema de som e o computador de bordo, que está posicionado entre o contagiro e o velocímetro, ele é comandado através desse
comando aqui na alavanca do limpador de para-brisa. Tem as funções básicas principais de autonomia, consumo, velocidade, você pode fazer a réplica aqui da velocidade digital. Ele tem essas costuras duplas vermelhas, o painel de instrumentos também tem esse revestimento, combinando aqui com o painel de portas, que é bem que é um pouco acolchoado aqui, que dá conforto. A posição dos dois apoios de braço, tanto da porta quanto central, dá uma boa condição aqui de ficar confortável. Eu acho que faltou o sistema eletrocrômico no espelho retrovisor interno, porém essa carcaça toda aqui, ela tem aqui o radar para detecção de obstáculos à frente, então ele tem o alerta de obstáculo à frente, ou seja, se um veículo frear à sua frente, ele te dá o alerta. Tem o sistema de farol automático, não é o automático, ele é o sensor crepuscular para acender os faróis. Isso é outra coisa de conforto que o veículo traz. Vamos dar uma olhada por baixo do carro. Nós não vamos ver muita diferença do que nós já vimos nos outros vídeos, mas vamos dar uma olhadinha lá que a gente sempre gosta de ver essa parte mecânica do veículo. Bom, pessoal, chegamos aqui no posto. Antes de entrar no elevador, vamos fazer aquela centragem do volante, aquela medição. Então aqui o pêndulo está colocado no centro do volante, o volante está alinhado e a gente vem aqui, ó, usando as costuras do banco, tem 350 milímetros e está dando 175. Ou seja, esse volante aqui, ele está praticamente, olha, se falar que tem aqui 1 ou 2 milímetros de diferença é muito, tá? Está praticamente bem alinhado com o centro do banco. E isso permite uma melhor posição de dirigir. Vamos fazer aquela verificação por baixo do carro. Primeira coisa que a gente já vê na parte frontal, não tem nada ralado aqui na frente. Isso significa que a atitude do veículo aqui, passa em lombadas e valetas, ele é bem sólido. Fica aqui aquela desconfiança, né? Pela falta de um protetor aqui do cárter e do câmbio. Mas, sinceramente, como está um pouquinho para cima da linha do subchassis, está até que bem protegido aqui. Eu comento que o cárter é de alumínio, mas na verdade só uma parte do cárter é em alumínio. Essa parte final aqui é em chapa e você vê que o cárter, a parte superior dele, ele integra totalmente aqui com o câmbio. Na parte da suspensão dianteira, ele utiliza o subchassis, é uma McPherson, como a gente já conhece. Você vê que ele tem essa extensão aqui do subchassis, que vem até na dianteira, justamente para aumentar um pouco mais toda a rigidez e melhorar também o comportamento da deformação do veículo na hora de um teste de impacto ou até no impacto real, né? O braço de controle inferior tem um articulador fixado através de rebites. Isso dificulta um pouco mais na hora de fazer manutenção futura. E a bucha traseira, ela é vertical para melhor conforto e essa bucha dianteira é horizontal, que dá um melhor controle da suspensão dianteira. Aqui no centro do veículo, aquilo que a gente está acostumado a ver nos carros da Chevrolet, né? As linhas de freio e combustível, elas ficam aparentes e teoricamente protegido por essas duas saliências aqui do assoalho. O tanque de combustível é de plástico, 44 litros. Eu acho relativamente pequeno, apesar do bom consumo que esse veículo tem. Mas na hora que você colocar álcool, o alcance começa a ficar um pouco prejudicado. Aqui na lateral está o sistema de evaporativo. O eixo traseiro, ele é de torção e ele é do sistema de chapa dupla. Ele é um hidroformado, aquele que eu já mostrei para vocês. É um tubo que, ao ser hidroformado, ele forma uma chapa dupla aqui. Molas helicoidais, amortecedores pressurizados, barra anti-rolagem na dianteira, e na traseira não tem a barra porque o próprio eixo já dá a rigidez necessária. E esse abafador colocado aqui nessa posição, ele funciona como um defletor de ar para livrar o ar do para-choque traseiro e evitar a parte de
é aquele efeito paraquedas, né? A gente vê que a saída do tubo de escapamento fica escondida aqui atrás do para-choque. Com isso, a gente está pronto para ir para a pista e avaliar esse carro. Bom, começamos a avaliação aqui pelo paralelepípedo de Joaquim Egídio, aquele tipo de aspereza que a gente gosta de avaliar. A gente vê que é um carro compacto, né? Eixo de torção na traseira, então a isolação de aspereza não é das melhores mesmo, e é o que a gente percebe aqui. A movimentação também da suspensão nesse tipo de terreno aqui, a gente vê que ela está bem ajustada. Já entrando aqui no trecho de asfalto e pegando a primeira lombada, dá para passar até um pouco mais rápido nessa lombada, porque a gente percebe que não deu queda de roda na dianteira nem na traseira. Isso quer dizer que o curso de suspensão é bom, tem stop hidráulico que amortece o final de curso, então isso deixa o carro bem agradável para o nosso piso, né? No sistema de direção, que tem assistência elétrica, a gente tem também uma boa centragem do volante, ela é positiva, você está bem definido aqui no centro. Em termos de desempenho, outra coisa que me agrada nesse motor 1,2 litros, nesse veículo aqui, acho que ele casa legal. Eu acho que o motor 1 litro no Tracker, ele acaba ficando fraco, principalmente em trânsito de cidade, em retomadas de baixa velocidade. Antes de entrar o turbo, você está com o motor 1 litro praticamente. Já nesse daqui não, esse 1,2 ele tem um pouquinho mais de potência, ele é um pouquinho mais agradável, então ele vai um pouco melhor, né, nesse tamanho de veículo aqui. Outra característica boa que tem esses carros da Chevrolet, utilizando esse câmbio automático de 6 marchas, é a qualidade de troca de marchas. Talvez esse câmbio, quando ele começou a ser produzido ou ser colocado nos carros da Chevrolet, ele tinha alguns problemas, principalmente em redução de marcha, né? Quando você acelerava e o motor, o sistema exigia aquela redução, então ele dava uns trancos, às vezes demorava um pouco para fazer a redução. Hoje não, hoje ele já está muito bem casado. Você vê que aqui você vai diminuindo a velocidade, ele já vem trocando marcha, baixando a marcha e fica pronto já para fazer uma retomada, né? E a retomada ela cresce rápido de velocidade, as trocas de marcha são bem progressivas e sem nenhum tranco, sem nenhum desconforto. Apesar de não ter um sistema Sport ou Eco de condução, é uma calibração só, ele vai muito bem. E tem aquela condição de colocar a alavanca na posição L, e aí você seleciona a marcha pelo botão na lateral da alavanca para fazer uma descida de serra, manter uma marcha mais reduzida e tendo um pouco de freio motor também, né? Na hora que a gente chega aqui nesse trecho de curvas, a gente começa a ver um pouco da rolagem da carroceria. Não é pronunciada, ela está em bom nível. Para um carro desse padrão aqui, ela vem bem agradável, tranquilo. Você vê que a estabilidade do carro, você não percebe o sistema de controle de estabilidade querendo atuar, ou seja, o carro tem uma estabilidade natural muito boa. Nesse outro trecho aqui, que é uma curva um pouquinho mais fechada, dá uma forçadinha a mais aqui, realmente venha bem aqui, o piso até um pouquinho molhado, úmido, e praticamente não escuta até um leve cantarolar dos pneus, né? Não tem nenhum ajuste a mais de suspensão por ser essa versão RS, ou seja, ela é somente uma versão esportivada na parte de aparência mesmo, né?
o sistema de freios, o que eu falei, tá bem dimensionado para a velocidade máxima de 185 km por hora. A crítica para mim fica da GM ainda continuar com essa alavanca de freio aqui no console central, né? E outra coisa que agrada é o nível de ruído de rodagem. Tanto andando a 120 por hora na rodovia dos Bandeirantes, quando andando aqui na Estrada das Cabras, a gente não percebe nada agressivo vindo de ruído, principalmente do eixo traseiro, que é da onde normalmente aparecem os ruídos de rodagem, né? Uma coisa que eu percebo também na parte de ruído de rodagem, de aceleração, é que um pouco da aspereza do motor acaba vindo aqui para dentro da carroceria. Você escuta um certo rosnar do motor. Vamos parar aqui nessa subida para fazer aquela medição de ruído. Lembrando que não é uma medição de ruído de engenharia, nada, é uma medição para a gente ver se tem alguma outra coisa que aparece. O ruído médio ficou em torno de 86,3 decibéis. É um nível normal para esse tipo de veículo. Você percebe que as trocas de marcha acontecem em torno de 5.500 RPM. E em velocidades um pouco mais altas, você percebe um pouco mais de ruído de vento, né, circundando a carroceria. Afinal, esses SUVs, né, eles não têm um coeficiente de arrasto aerodinâmico muito bom. Então isso acaba causando um pouquinho dessa turbulência. No caso desse carro aqui é em torno de 0,35. O que deu para a gente perceber é que realmente essa versão RS do Tracker é uma versão que tem uma decoração diferente do Tracker normal, né, do LTZ, do Premier. Esses componentes que faltam, né, como o estacionamento, o auxiliar de estacionamento automático, o sistema de indução de carregamento, o próprio espelho retrovisor aqui, são algumas diferenças de conteúdo que tem que avaliar bem se vale a pena, às vezes, pagar R$2.900 a mais e já pegar a versão Premier, que também tem um motor 1,2 litros e o teto solar panorâmico para quem gosta desse tipo de conforto ou de equipamento, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado de mais essa revisão. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.